Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Peço que os demais membros dessa comissão, quando fizerem uso da palavra pela primeira vez, façam sua audiodescrição. Em apreciação, ata da 24ª reunião deliberativa da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, realizada no dia 15 de julho de 2025. Informo que a leitura está dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 12320. Em votação, a ata, aqueles que o aprovam permaneça como se acham. Aprovada. Expediente recebido, bem como as designações de relatoria, encontram-se publicados na página da comissão, no site da Câmara dos Deputados, e por esse motivo deixo de ler os mesmos. Encontram-se sobre a mesa os seguintes requerimentos de inversão de pauta. Item 6, item 5, item 8, item 10, item 23, 22, 21, 13, 11, 9 e 20. De autoria do deputado Geraldo Rezende, Sargento Portugal, da minha autoria e também de autoria do deputado Dr. Francisco. A votação em bloco dos requerimentos pautados, indago se podemos deliberar os requerimentos pautados em bloco. Item 6, PL 850/2022, da senhora Regiane Dias, que concede isenção do imposto sobre produtos industrializados, IPI, redução a zero das alíquotas de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e da contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, incidentes sobre os geradores elétricos residenciais quando adquiridos pelas pessoas que menciona. Relatoria, deputado Geraldo Rezende. Concedo a palavra ao deputado Geraldo, lembrando a vossas excelências aquela praxe que a gente adotou no primeiro semestre desse ano, com base no regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 57, inciso 4, inciso 6, que diz que, lido o parecer ou dispensada a sua leitura, se for distribuído em avulso, será ele de imediato submetido à discussão. O que isso significa? Caso vossas excelências entendam que não é necessário, não precisa fazer leitura de todas as páginas do relatório, bastando a menção ao que se trata o objeto, ao intuito e breves comentários para que a gente possa avançar nos debates e aprovação ou reprovação dos projetos. Concedo a palavra ao relator, deputado Geraldo Rezende, para proferir o seu parecer. Deputado. Senhor presidente, eu peço permissão para ir direto ao voto do relator. Cabe à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências se pronunciar a respeito do mérito do projeto de lei 850 de 2022, no âmbito das competências do colegiado, definido pelo artigo 32, parágrafo 23 do regimento interno da Câmara dos Deputados. Ora, os argumentos apresentados pela autora da proposta são inegavelmente pertinentes. Em situações em que a pessoa com deficiência ou enfermo necessita de tratamento em casa, com aparelhos que demandam elevado consumo de energia elétrica, o acesso a esse insumo é essencial para a manutenção da qualidade de vida do cidadão ou mesmo da sua própria vida. Assim, nada mais meritório do que facilitar a aquisição de equipamentos para que o enfermo ou a pessoa com deficiência gere sua própria energia. Além disso, trata-se de medidas de segurança contra eventuais falhas no fornecimento pelas concessionárias, que poderiam causar danos irreversíveis ao usuário. De fato, não há argumentos contrários à proposta. Concordamos com o autor em sua avaliação do grande alcance social da proposta. Somos favoráveis, portanto, à aprovação do projeto de lei em análise. Nada obstante, com o intuito de aperfeiçoar o método da iniciativa, apresentamos uma emenda para estender a isenção do imposto sobre produtos industrializados às importações de equipamentos com sem similares nacionais, assim como é sugerido para a contribuição para o financiamento da Seguridade Social e para a contribuição para o PIS/PASEP. Dessa forma, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 850 de 2022, com a emenda apresentada nesse parecer, que está pensada ao voto do relator. Senhor presidente, para dar agilidade, é esse o voto do relator. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham aprovado. Item 5, também invertido, a PL 2643/2020, doutora senhora Aline
que altera a redação do caput do artigo 19 e do artigo 30, ambos da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018. Relator, mais uma vez, deputado Geraldo Rezende, com a palavra para proferir o seu parecer. Eu peço também, mais uma vez, a permissão de direto ao voto do relator. Como visto, o projeto de lei 2.643 de 2020 visa, dentre outras coisas, propor ajuste na Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para prever de forma expressiva a destinação de parcela maior da arrecadação das loterias federais à Federação Nacional de Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, FENAPAES, e outras entidades da sociedade civil. Para a formulação do juízo de mérito em torno da presente matéria, no âmbito da competência dessa comissão, é preciso ter em conta, antes de mais nada, que as alterações pretendidas pelo projeto não inovam substancialmente o ordenamento jurídico, uma vez que a própria lei número 13.756 de 2018 já estabelece um modelo de repartição das receitas lotéricas entre diferentes entidades e setores, inclusive com percentuais fixos para determinadas organizações da sociedade civil. Nesse sentido, a proposta insere-se no regimento legal vigente, sem criar encargos adicionais para o erário, tampouco romper com o modelo estabelecido ou equilíbrio institucional já vigente em lei. É possível reconhecer, por outro lado, que o modelo de financiamento baseado na vinculação direta de recursos lotéricos a entidades específicas não pode ser o mais eficiente nem o mais equitativo. Outras formas de alocação, como fundos públicos estruturados, editais de fomento e critérios de seleção transparentes, poderiam conferir maior pluralidade e efetividade das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Este é um debate que precisa ser travado e amadurecido no Parlamento e na sociedade brasileira. No entanto, trata-se aqui, como já se falou, de mudança marginal dentro de desenho normativo já adotado pelo legislador, e é dentro desse quadro que o projeto precisa ser analisado. A esse respeito, cumpro lembrar que a competência dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência é examinar, à luz do mérito, as proposições que impactam direta ou indiretamente a promoção, proteção e realização dos direitos das pessoas com deficiência, conforme disposto no artigo 32, parágrafo 23 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Assim, nosso exame, nesse momento, incide sobre os efeitos concretos da medida para esse segmento da população. Neste contexto, entende-se que a aprovação da proposta pode representar, na prática, um reforço positivo para a atuação das entidades que prestam serviços relevantes à população com deficiência, sobretudo nas áreas de educação, saúde e apoio psicossocial. Ao assegurar repasses regulares às entidades beneficiadas, a medida pode contribuir, mesmo que de forma localizada, para a ampliação do acesso a direitos e ao fortalecimento da rede de atenção às pessoas com deficiência no Brasil. Isso sem prejuízo de que se repense posteriormente o modelo global de financiamento das políticas. Por fim, pontua-se apenas que, com a aprovação da Lei 14.183, de 14 de julho de 2021, considera-se prejudicada a pretensão contida no artigo 2º do projeto de lei, tendo em vista a alteração recente, motivo pelo qual propõe-se emenda. Dessa forma, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei número 2.643 de 2020, com emenda em anexo. Esse é o voto do relator, senhor presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação o parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Tem 8, né? PL 2982/22, da senhora Renata Abreu, que acrescenta o dispositivo da Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, para tornar obrigatória a oferta de carrinhos de compra adaptado para indivíduos que precisam frequentar estabelecimentos comerciais congêneres acompanhados de pessoas com transtorno do espectro autista. Como antigo relator deste projeto, deputado Glaustin da Fox, se licenciou do mandato e não é mais membro dessa comissão, vou designar novo relator, conforme pedido que recebi. Sendo assim, designo o nosso querido amigo deputado Sargento Portugal como relator desse projeto. Caso o novo relator acate o parecer, deputado Glaustin pode ler o voto ou pedir a dispensa da leitura, conforme artigo 57, inciso 6 do Regimento Interno.
concedo a palavra... Estava ali procurando. Conceda a palavra ao relator, deputado Sargento Portugal, para proferir o seu parecer. Uma boa tarde, presidente. Uma boa tarde a todos. Minha autodescrição, 49 anos, careca, barba estranha, terno cinza, camisa branca, pardo ou moreno, do que for melhor. Conforme o senhor falou, presidente, gostaria de ir direto ao voto, mas antes de ressaltar aqui que acabou ficando tudo dentro do Podemos mesmo, que é a presidente do meu partido, Renata Abreu, do Podemos, Galchin também Podemos, eu do Podemos. E se o senhor me permitir, gostaria de, conforme o parecer, direto ao voto, conforme o artigo 57, inciso 6º. Sim, porque afinal de contas, juntos podemos. Sempre. Esse projeto, senhor presidente, acrescenta dispositivo à lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, para tornar obrigatória a oferta de carrinhos de compra adaptados para indivíduos que precisam frequentar estabelecimentos comerciais e congêneres, acompanhados de pessoas com transtorno de espectro autista. As iniciativas, portanto, têm em comum o justo propósito de garantir o acesso inclusivo e igualitário às pessoas com transtorno do espectro autista e às pessoas com cadeiras de rodas e com mobilidade reduzida, nos mais diversos espaços de consumo. De fato, é necessário assegurar que esses locais de ampla circulação do público sejam acessíveis a qualquer consumidor, de modo independente de sua condição. Possam neles transitar com dignidade, no que tange a disponibilização de carrinhos de compras adaptados. Entendo que é uma medida de extrema importância para proporcionar esses dois públicos consumidores a liberdade de realizar as suas compras de forma digna e com segurança. Sendo assim, de modo geral, entendo que as iniciativas, assim como as duas emendas apresentadas ao substitutivo, estão alinhadas com o propósito defendido nessa comissão e promove a participação ativa na economia por um público consumidor, cujas necessidades são reiteradamente ignoradas ou desrespeitadas nesses ambientes de consumo, razão pela qual apresento um novo substitutivo em que incorporo e aglutino os aperfeiçoamentos sugeridos. Em razão do exposto, meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 2982, de 2022, dos seus 4 apensados, PL número 4.117, de 2023, PL 5.653, de 2023, PL número 6.114, de 2023 e PL 673, de 2023, bem como das emendas de substitutivos SBT 1 CPD, ASB 1/2025 CPD e ASB 2/2025 CPD, na forma substitutivo anexo. Gostaria da aprovação dos meus pares, meu presidente. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Item 10, PL 4306 de 2023, do senhor Júnior Mano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de determinadas informações de utilidade pública por parte das pessoas jurídicas que discrimina. Relator Sargento Portugal, concedo ao relator a palavra para proferir o seu parecer. Senhor presidente, gostaria de ir direto ao voto do relator. Trata-se do projeto de lei número 4.306 de 2023, de autoria do ilustre deputado Júnior Mano. O projeto tem por objetivo obrigar que pessoas jurídicas de direito público e privado que mantêm contratos com o Estado ou que recebam recursos públicos, inclusive via incentivos fiscais, divulguem imagens de pessoas desaparecidas, cadastradas no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Além disso, o projeto ainda obriga as mesmas pessoas jurídicas a divulgarem campanhas na área da saúde do governo federal. Cabe a essa comissão apreciar a matéria do ponto de vista da proteção dos direitos das pessoas com deficiência, de acordo com o campo temático e a área de atuação prevista no artigo 32, inciso 23, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O nosso entender, portanto, a apreciação da matéria por esta comissão é motivada pelo parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei proposto, cuja locução é a seguinte: Artigo 5º. Parágrafo único. Deve ser dada especial atenção
no seio da divulgação mencionada no caput, as informações destinadas a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e ao fortalecimento de sua cidadania. Sobre esse enfoque, o projeto se mostra altamente relevante. A Lei Brasileira de Inclusão já assegura atenção integral à saúde da pessoa com deficiência por meio do SUS. Contudo, dados recentes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos revelam um preocupante aumento nas denúncias de violações desses direitos, evidenciando que essas garantias ainda enfrentam obstáculos. A recente criação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto número 11.793, de 2023, demonstra o compromisso do Estado com a superação dessas violações. O projeto em análise converge com essas diretrizes, ao exigir que instituições vinculadas ao poder público contribuam para a disseminação de campanhas de saúde, especialmente aquelas com foco também nas pessoas com deficiência. Destaca-se ainda que a proposta está em harmonia com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção com status constitucional no Brasil. Obriga o Estado a adotar medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o mais alto padrão possível de saúde e bem-estar sem discriminação. Entretanto, decidimos apresentar uma emenda de redação ao artigo 2º do projeto, com o propósito de conferir maior segurança jurídica à norma proposta. Ante o exposto, voto pela aprovação de projeto de lei número 4.306 de 2023, com a emenda número 1, que ora apresentamos. Com a participação dos meus pares, gostaria da aprovação, senhor presidente. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham aprovado. Eu gostaria de convidar o deputado Sargento Portugal para assumir a presidência dos trabalhos, para que eu possa fazer a apresentação dos meus relatórios. Arrebenta, presidente. Obrigado. Tamo junto. Item 23, PL 2532/2025, do senhor Dimas Gadelha, que altera a lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para dispor sobre medidas complementares destinadas ao cuidado integral à saúde da pessoa adulta e idosa com transtorno do espectro autista. Relator, Duarte Júnior. Concedo a palavra ao relator, deputado Duarte Júnior, para proferir seu parecer. Perdão, presidente, qual item, por favor? 21 ou 22? 23. PL 2377 de 2025, é esse? 2532 de 2025. Não. Obrigado, senhor presidente. Relatoria do projeto 2532/25, que altera a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para dispor sobre as medidas complementares destinadas ao cuidado integral da saúde das pessoas adultas e idosas com transtorno do espectro autista. O projeto ele é meritório porque ele atua no sentido em que poucos têm dado atenção, de que as pessoas com deficiência, elas não são apenas crianças, são adultos, são pessoas idosas, e é por essa razão que o nosso parecer é favorável a esse projeto, em razão da necessidade de garantirmos políticas públicas de cuidado às pessoas com deficiência idosas. Por essa razão, nosso parecer é pela aprovação do projeto 2532 de 2025. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 22, PL 2377/2025, do senhor Luciano Amaral, que altera a lei número 7.713 de 1988 para conceder isenção de imposto de renda a pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtornos hipercinéticos e os responsáveis legais das pessoas acometidas por estes transtornos. Relator, deputado Duarte Júnior. Conceda a palavra ao relator, deputado Duarte Júnior, para proferir o seu parecer. Senhor presidente, o projeto 2377/2025, além de um projeto de extrema importância, ele é extremamente tempestivo. Um dos debates mais importantes desse segundo semestre aqui na Câmara é o projeto de iniciativa do governo federal de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, podendo chegar até pouco mais de R$7.000. E é fundamental que a gente possa inserir, talvez já nesse projeto, a isenção do imposto de renda para pessoas com deficiência. Porque quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a gente está falando de uma pessoa que tem um custo de vida maior, um custo para poder cuidar da sua saúde, um custo para poder se locomover, e é por essa razão que essas políticas de redução da carga tributária, de incentivos fiscais, são fundamentais para que as pessoas com deficiência possam ter melhores condições de viver e viver com dignidade. Por essa razão, nosso parecer pela aprovação do projeto 2377/2025 na forma do substitutivo e anexo, porque nós entendemos que, ao invés de garantir essa isenção tão somente para quem tem TDAH ou autismo, é importante garantir essa isenção para todas as pessoas com deficiência, independente de qual seja a deficiência. É por essa razão que pedimos a aprovação dos demais membros e também entendemos, claro, juridicamente adequado e economicamente viável este projeto. É o voto pela aprovação, senhor presidente. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 21, PL 2175 de 2025, do senhor Vermelho, que altera a lei número 14133, de 1º de abril de 2021, que institui a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a fim de disciplinar a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência, aos reabilitados da Previdência Social e aos jovens aprendizes, quando a natureza das atividades forem classificadas como perigosas, insalubres ou incompatíveis com esse público. Relator, deputado Duarte Júnior. Conceda a palavra ao relator para proferir o seu parecer. A proposição legislativa em análise ela tem por objetivo a exclusão do cômputo da reserva legal de vagas previstas em contratos com a administração pública dos cargos e funções cuja natureza seja classificada como perigosa, insalubre ou coloque em risco a integridade física dos trabalhadores. Embora a proposta alegue estar fundamentada na proteção à saúde e segurança desses grupos, a medida revela-se na prática discriminatória e contrária ao ordenamento jurídico vigente. Isso porque não cabe ao legislador presumir de forma genérica e abstrata que pessoas com deficiência, reabilitados ou aprendizes sejam incapazes ou inadequados para exercício de determinadas atividades, ainda que estas envolvam riscos. Por isso que, pelo exposto, votamos pela derrubada do projeto de lei 2175/2025 a favor das pessoas com deficiência. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 13, PL 1032 de 2024, do senhor Pezente, que altera o decreto número 5.452, de 1º de maio de 1943, e a lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, para modificar a base de cálculo para a contratação de menores aprendizes e PCD, para o exercício de atividades insalubres e de safristas. Relator, deputado Duarte Júnior, conceda a palavra para proferir o seu parecer. Senhor presidente, esse é um projeto extremamente polêmico e se faz necessário uma análise mais apurada do mesmo. Não à toa, a gente fez algumas alterações no parecer e essa mesma questão relacionada a cotas, relacionada a essa política está sendo votada por um outro projeto ao plenário. Então, por uma melhor técnica legislativa,
e para garantia do direito daqueles que mais precisam, eu estou retirando o projeto de pauta e apresentei o requerimento ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para que esse projeto possa ser apensado ao projeto que está sendo já debatido no plenário. Então, justifico aqui a nossa retirada de pauta desse projeto para que ele possa ir direto ao plenário, apensado ao projeto que lá já está. Perfeito, deputado, e parabéns aí pela iniciativa para dar celeridade. Ao contrário de tirar de pauta para ganhar tempo e muitas vezes só mesmo atrasar o processo, a movimentação do senhor foi perfeita. Meus parabéns. Obrigado, presidente. Em discussão a matéria. Perfeito. Item 11. PL 4785 de 2023, do senhor Márcio Gerri, que altera o inciso 12 do artigo 27 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, incluindo a linguagem tátil das cores para ampliar habilidades funcionais das pessoas cegas. Conceda a palavra ao relator, deputado Duarte Júnior, para proferir o seu parecer. Pela análise meritória deste projeto, sob a ótica dos direitos das pessoas com deficiência, entendemos que o projeto ele é meritório, pois busca fortalecer as habilidades das pessoas com deficiência visual, promovendo maior autonomia, inclusão e participação social. Por essa razão que nosso voto é pela aprovação do projeto 4785/2023 e do parecer da Comissão de Educação com emenda. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação ao parecer, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 9, PL 2729 de 2023, da senhora Bia Kiss, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo... Só um minuto. Ao artigo 58 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trata a modalidade da educação especial na rede pública e particular de ensino. Com a palavra, o deputado Duarte Júnior para proferir o seu parecer. Senhor presidente, o projeto ele busca reforçar no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases Educacional, LDB, a possibilidade de escolha por parte dos pais responsáveis legais ou do próprio estudante surdo oralizado ou pessoa com deficiência auditiva oralizada pela modalidade de educação especial sem o uso da língua brasileira de sinais. No entanto, tal previsão já se encontra devidamente assegurada pela legislação vigente. Em caráter geral, a Lei Brasileira de Inclusão, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, dispõe expressamente que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A pessoa com deficiência não será obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Para além disso, nós entendemos que o conteúdo do projeto de lei 27, 29 e 23, embora meritório em sua intenção de explicar os direitos, revela-se redundante diante do arcabouço normativo já existente. Nesse sentido, diante do exposto, voto pela rejeição do projeto 27, 29 de 2023. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o parecer, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Devolvo agora a presidência ao meu amigo, deputado Duarte Júnior. Passo a análise do item 20, PL 1764/2025, do senhor Zé Haroldo Catedral, que altera a Lei 9250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências para possibilitar a dedução da base de cálculo do IRPF de despesas com órteses e tecnologia assistiva. Passo a palavra ao eminente relator, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, ao tempo que comemoro, deputado Dr. Francisco, que hoje nessa casa tudo pode parar.
tudo podem tentar obstruir, mas a Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, graças à atenção, à mobilização, o engajamento, a força de cada um desses membros, nada aqui para, aqui o trabalho continua, porque a inclusão não é uma política de direita nem de esquerda, é uma política de interesse público e de especial daqueles que mais precisam. Portanto, parabéns a Vossa Excelência e passo a palavra ao doutor Francisco. Minhas saudações, em nome do presidente, saudar a todos. Quero aqui fazer minha audiodescrição. Sou um homem negro, cabelo preto, visto um terno cinza claro, com a camisa rosa, com a gravata vermelho escura, calçados pretos, e sentado aqui na segunda fileira do plenário desta comissão. Senhor presidente, vou direto ao voto. Aqui, nos termos do artigo 32, inciso 23 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência opinar sobre a proposição em tela sobre o prisma dos direitos da pessoa com deficiência, escopo ao qual nos ateremos. Nesse sentido, como visto, a proposição e análise altera o artigo 8º da Lei 9.250 de 1995, que trata das deduções admitidas na apuração do imposto de renda da pessoa física, para explicitar a possibilidade de dedução de despesas com órtese e tecnologia assistiva, mediante comprovação por receituário médico e nota fiscal. Também define tecnologia assistiva com base no conceito já previsto no artigo 3º, inciso 6º da Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. Em primeiro lugar, é preciso considerar que o texto proposto guarda coerência em todas as deduções já reconhecidas na legislação tributária, como aquelas relativas a próteses, aparelhos ortopédicos, despesas médicas e terapêuticas. Tais hipóteses encontram fundamento na noção de que a tributação deve respeitar a capacidade contributiva do indivíduo, especialmente quando este incorre em gastos para a preservação da saúde, da funcionalidade corporal e da qualidade de vida. No caso da pessoa com deficiência, o dispositivo de tecnologia assistiva cumpre função análoga à de tratamentos médicos e terapêuticos. São instrumentos que possibilitam o exercício de direitos básicos, como o acesso à educação, ao trabalho, ao transporte, à comunicação. Negar-lhe esse mesmo reconhecimento seria ignorar o papel central que tais tecnologias desempenham na vida de milhares de brasileiros com deficiência. Importa destacar que a medida encontra amparo direto no princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Ao facilitar o acesso a recursos essenciais, autonomia pessoal, a proposta contribui para assegurar condições mínimas de existência digna, notadamente para aqueles que enfrentam barreiras adicionais em razão de sua condição. Dessa forma, no âmbito da competência desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 1764 de 2025, por entender que a proposta representa medida positiva no sentido de promoção da inclusão, na autonomia e da dignidade da pessoa com deficiência. Ao passo também, senhor presidente, que a gente parabeniza a iniciativa do autor, o deputado Zé Haroldo Catedral, e muito louvável esse projeto que ele apresentou, e aqui a gente valida com o nosso parecer favorável. É esse o voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Francisco. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Vamos à votação dos requerimentos. Votação em bloco dos requerimentos pautados. Indago se podemos deliberar os requerimentos em bloco. Não havendo divergências, coloco em votação os requerimentos de número 96, 97, 98 de 2025, os itens 1 a 3 da pauta. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos. Indago se algum autor dos requerimentos aprovados deseja fazer uso da palavra. Não havendo nenhum autor que deseja fazer uso da palavra, eu queria comunicar aos membros da comissão que na próxima semana nós estamos convidando todos os membros e assessores de cada parlamentar, inclusive aqueles que não puderem se fazer presente, possam indicar um assessor para participar,
para que a gente possa deliberar sobre algumas pautas extremamente importantes. Primeiro, mês de setembro a gente sabe que tem a semana que comemora o Dia Nacional de Luta do Direito das Pessoas com Deficiência. E nós fizemos aqui, enquanto comissão, uma pesquisa sobre quais são os projetos que tratam sobre inclusão, que estão na CCJ, que são projetos terminativos, e projetos que já estão no ponto de ir para a ordem do dia, serem pautados no plenário para serem aprovados. E aí eu gostaria de compartilhar esses projetos com os membros para que a gente possa indicar nesse mês de setembro uma semana para que nós possamos votar tão somente projetos que tratam sobre o direito das pessoas com deficiência. O segundo item dessa reunião, a que eu já adianto até para que Vossas Excelências possam se preparar, diz respeito a uma campanha que nós queremos iniciar pela comissão, que é uma campanha de combate ao capacitismo. Já existem algumas celebridades, não vou aqui dizer qual ainda, mas se vocês assim pensarem na nossa infância, vocês terão aqui talvez a ideia de quem é que já vai entrar de cabeça, corpo e alma e coração nessa nossa campanha. É uma campanha que a gente pretende mobilizar artistas, cantores, enfim, a sociedade como um todo, para que a gente possa, primeiro, informar o que é capacitismo. Tem pessoas que acham que fazer uma piada enquanto outros choram é algo normal. Não é. Fazer piadas com questões de condições de deficiência não é uma piada, não é engraçado. Pelo contrário, é crime, é capacitismo, está previsto pela Lei Brasileira de Inclusão. E eu acredito que é extremamente importante que a gente se reúna enquanto comissão, possa mobilizar os movimentos sociais para dar início a essa campanha de conhecimento sobre o que é capacitismo, sobre o combate ao capacitismo e também sobre a alteração da Constituição para que a gente possa tornar o crime de capacitismo um crime hediondo e um crime também inafiançável e imprescritível. Por essa razão, já informo vocês que na próxima semana nós vamos convidar para essa reunião, o horário a ser informado pelo nosso grupo do WhatsApp e nas assessorias. Perfeito. Então, item 7, PL 2814 de 2022, do senhor Alexandre Frota, que determina as maternidades, hospitais e demais estabelecimentos congêneres da rede pública de saúde fornecer tradutor, intérprete de Libras, quando solicitado pela parturiente e da outras providências. Relator Bruno Farias. A palavra concedo ao relator, deputado Bruno Farias, que não está presente, mas o relatório será lido pelo doutor Francisco. Indo direto ao voto, senhor presidente, sobre o projeto de lei 2814 de 2022. Os projetos de lei em apreço têm como objetivo fundamental garantir cuidados adequados e respeito aos direitos das parturientes surdas. Eles reconhecem a importância da acessibilidade da prestação de serviços de saúde durante o processo de parto e pós-parto. Essas medidas são essenciais para assegurar que as mulheres surdas tenham a capacidade de expressar suas necessidades durante o parto, bem como receber informações claras sobre seu próprio estado de saúde e de seus bebês. A presença de intérpretes de Libras durante o parto não apenas facilita a comunicação entre as parturientes surdas e a equipe médica, mas também desempenha um papel importante na garantia da segurança e bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. A falta de comunicação eficaz pode resultar em mal entendidos significativos e até mesmo em erros médicos, o que pode colocar em risco a saúde e a vida de ambos. Além disso, ao buscar garantir o acesso a intérprete de Libras, esse projeto de lei tem o potencial de capacitar as parturientes surdas. Ao se sentirem compreendidas e apoiadas durante todo o processo, as mulheres podem se tornar agentes mais ativas em sua própria saúde e no cuidado de seus filhos, o que promove uma experiência do parto mais positiva. Portanto, ao buscar promover um ambiente de parto mais inclusivo, esses projetos não apenas atendem às necessidades específicas das parturientes surdas, mas também contribui para a construção de um sistema de saúde mais sensível às diversidades individuais. A profissão de tradutor e intérprete de Libras já está regulamentada desde a edição da Lei 12.319 de 2010, porém, ainda persiste o desafio de assegurar que esses profissionais estejam disponíveis em ambientes hospitalares como a maternidade. A Comissão de Saúde, que avaliou
esses PLs previamente, manifestou-se pela aprovação e adotou um substitutivo, que além de incorporar as ideias do projeto em um só texto, propôs estabelecer na lei princípio de humanização no atendimento no direito às mulheres serem devidamente assistidas por acompanhante de sua escolha e também as doulas, se as tiverem. Concordamos plenamente com essa abordagem, pois, conforme mencionado no brilhante parecer daquela comissão, estudos mostram que a presença de uma doula reduz a incidência de cesariana, partos instrumentais e complicações pós-parto, o que aponta para a importância desse suporte adicional para uma experiência de parto mais segura e satisfatória. No entanto, o dispositivo modificado no substitutivo da Comissão de Saúde foi o artigo 19J, que passou por recente alteração. Com a entrada em vigor da Lei 14.737 de 2023, o artigo 19J foi alterado, para deixar claro que em consulta e exame de procedimento realizado em unidades de saúde públicas ou privada, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo o período do atendimento, independente da notificação prévia. Assim, todas as mulheres têm, desde a entrada em vigor dessa lei, o direito de serem acompanhadas em consulta e exame de procedimento com respaldo legal. Outras questões que são abordadas no substitutivo da Comissão de Saúde são o direito ao acompanhamento em tempo integral a todo paciente durante o período de atendimento e internação. A aprovação desses projetos de lei, portanto, representa um passo significativo em direção a um sistema de saúde mais acessível para todos. Para tanto, conforme explicado, apresentamos um novo substitutivo. Diante de todo o exposto, por considerarmos justas as ideias contidas nos projetos sob análise, bem como o acréscimo proposto pela Comissão de Saúde, no que se refere ao direito de acompanhamento por doula, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 2814 de 2022 e seu apensado projeto de lei 474 de 2023, quanto ao mérito na forma do substitutivo anexo. É esse o voto, senhor presidente. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. PL 5924, do senhor Alexandre Barbosa, que altera a Lei 9637, de 15 de maio de 98. Conceda a palavra ao relator, deputado Bruno Farias, que, em razão da sua ausência, passo a palavra ao deputado Dr. Francisco. Indo direto ao voto, senhor presidente, o projeto de lei em análise propõe a alteração da Lei 9.637, 14 de maio de 1998, que trata das organizações sociais com o objetivo de incluir o atendimento especializado às pessoas com deficiência entre as áreas de atuação dessas entidades. A proposição estabelece ainda novos critérios para o processo de qualificação das OS, para a execução dos contratos de gestão, visando assegurar maior transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição. No que se refere ao mérito da competência da comissão, acolhemos o objetivo da proposta, concentramos a nossa apreciação na importância de permitir que entidades privadas sem fim lucrativo que prestem um serviço voltado às pessoas com deficiência possam ser qualificadas como organizações sociais. Com isso, celebrar contratos de gestões com o poder público. Cumpre ressaltar que o atendimento especializado às pessoas com deficiência é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei 13.146, a qual adota definição alinhada à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Segundo os dados do IBGE de 23, o Brasil possui cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, que representam 8,9% da população. Deste total, apenas 29,2% participam do mercado de trabalho, em contraste com os 66,4% da população em geral. Quanto à escolaridade, apenas 25,6% das pessoas com deficiências concluíram ao menos o ensino médio, enquanto esse percentual é de 57,3% entre as demais pessoas. Além disso, o rendimento médio das pessoas com deficiência ocupada é de R$ 1.860, ante a 2.690 das pessoas ocupadas sem deficiência. Esse panorama evidencia a urgência de aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas a esse segmento da população. Em síntese, sob a ótica dessa comissão, a inclusão do atendimento especializado a esse público com área de atuação das OS representa um avanço. Trata-se de medida que poderá ampliar o alcance das políticas públicas, assegurando o serviço de maior qualidade e adequada às necessidades específicas das pessoas. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 5.924 de 2023. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer,
Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Item 5, de relatoria do deputado Pedro Campos. É um projeto da minha autoria, então, por essa razão, eu gostaria de preciso passar a presidência para o deputado Francisco. E aí, em seguida, ele passa a palavra ao deputado Pedro Campos para leitura. Já foi lido o parecer. Ele passa para poder chamar a votação. E aqui? Já foi lido, eu já botei aqui certinho. Mas aqui não vai precisar mais ler, né? O item 15, PL 4346-2024, do senhor Duarte Júnior, que institui o selo Empresa Inclusive e dá outras providências. O relator é o deputado Pedro Campos. Como o parecer do relator, do deputado Pedro Campos, já foi lido pela deputada Maria Rosas, em 15/7/2025, passaremos aqui a discussão da matéria. Em discussão, a matéria. Com a palavra, o deputado Pedro Campos. Rapidamente registrar a importância desse projeto, aqui apresentado pelo colega Duarte Júnior, da valorização daquelas empresas que, para além da sua função, que já está prevista, do cumprimento das cotas voltadas aos trabalhadores com deficiência, possam ir além nessa valorização desses trabalhadores, na garantia da acessibilidade do ambiente de trabalho e na garantia que esse trabalho possa promover cada vez mais a dignidade dessas pessoas. E fazer isso também por meio de incentivos, incentivar do ponto de vista fiscal, além de incentivar do ponto de vista da valorização dessas empresas, de poder o Estado brasileiro reconhecer que aquelas empresas são empresas promotoras da inclusão. E por isso eu fiquei muito contente de relatar esse projeto, de poder apresentar esse relatório e de estar aqui no dia de hoje ao lado do autor, Duarte Júnior, na votação desse projeto, que tenho certeza que vai ajudar o processo de inclusão no nosso país e garantir que essa inclusão se dê também no mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho, ele deve sim ser acessível a todas as pessoas com deficiência, a oportunidade de poder trabalhar. É lógico que nos casos onde isso não for possível, a gente tem que garantir a dignidade através do benefício de prestação continuada, através dos benefícios da assistência social, mas sempre que possível abrir as portas do mundo do trabalho, porque isso é inclusão, isso é garantir que essa pessoa tenha pleno acesso à sociedade, à convivência, à formação das relações, além de poder contribuir através do seu trabalho e do seu esforço. Então, a gente fica muito feliz de poder, no dia de hoje, votar esse projeto. Quero agradecer aqui ao relator, o deputado Pedro Campos, agradecemos aqui pela contribuição, poder ter relatado essa matéria, que a gente vê a sua relevância e importância. Quero também aqui permitir aqui para a discussão, conceder a palavra ao autor do projeto, o deputado Duarte Júnior. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao amigo, companheiro de luta, líder, meu líder no PSB, amigo Pedro Campos, pela relatoria desse projeto, pela sensibilidade e pela qualidade técnica. E, para além da qualidade técnica, para a experiência de vida que ele traz para esse relatório. Porque não basta a gente garantir espaços e oportunidades para que as pessoas com deficiência possam demonstrar a sua condição técnica, possam demonstrar a sua capacidade de entregar resultados, que ela tem. Toda e qualquer pessoa tem condições de fazer aquilo que sonha, que pensa, só precisa de uma oportunidade. Mas é preciso que a empresa, que os serviços prestados também garantam real inclusão para os seus consumidores. Portanto, obrigado ao deputado Pedro Campos, agradeço essa comissão pela aprovação, porque mais uma vez estamos garantindo direitos, garantindo oportunidades.